Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Nós vamos fazer nossa oração de gratidão para ativarmos a nossa memória. E depois ainda tem aqui uns pedidos de oração e estão presentes os solicitantes. Então vamos aproveitar unindo as nossas forças, a nossa fé, pois é abençoando que somos. Amém? E é tão lindo isso que quando nós fizemos pelos outros, nós temos crédito quando precisamos. Amém? Nós não ficamos sem recompensa de nenhuma obediência às instruções de Deus. Todos os mandamentos, tudo que Deus nos dá, quero dizer para todos aqui, não é nada para Ele, é tudo para nós. Toda a instrução que Deus dá para o seu povo não é para ele. Não é para o bem dele. Alguém pensa, eu vou fazer para Deus. Eu vou fazer para agradar a Deus. Não. Faça porque a instrução que Ele dá é o melhor para você. E Deus vendo você melhor, Ele se agrada. Amém? Não é isso que acontece com os pais? Um pai não se alegra quando seu filho está indo bem? Ele não se alegra quando o filho estuda e passa? O pai não fica triste quando o filho não estuda e roda? Amém? Então não pense que o seu culto é para Deus. Não. Seu culto é uma instrução que Deus dá que vai fazer bem para você. O louvor é para Deus. Mas quero dizer, quem é que melhora com o louvor? Deus melhora ou quem louva que melhora? Está vendo? Porque quem canta, eu vou cantar para espantar os mal de Deus. Não, eu vou cantar para espantar os meus males. Amém? Para desintoxicar a minha alma. Para mandar para bem longe o meu azedume. Amém? Então toda a instrução, vamos entender. Aqui, vou fazer para Deus. Coitadinho, Deus está chorando, pedindo a tua ajuda. Vamos deixar de ser religioso e vamos ser inteligentes. Amém? Então a gratidão ativa a memória. Trabalha as coisas boas que você já recebeu. Pai, muito obrigado. Obrigado, Paizinho, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado por todo o cuidado, pelo planejamento maravilhoso com que o Senhor nos planejou, nos designou, e ó Senhor, e tem cuidado de nós até aqui. Muito obrigado pelas instruções, pelos mandamentos, pelos padrões de justiça, pelo preparo para a vida, pelas oportunidades, pelos dons, pelas vocações, por toda a capacidade, pelas virtudes, pelas oportunidades. Muito obrigado. Obrigado porque tudo que o Senhor criou com sustentabilidade e com existência eterna. Ajuda-nos a entender e receber de bom grado sempre as instruções, para nós também desfrutarmos do melhor dessa terra. Eu abençoo a todos e peço, Pai, que a tua graça não seja vã na vida de meus irmãos, que haja, ó Senhor, uma disposição sempre, uma disposição ativa de alma, de espírito, para colocar em prática, para exercitar os mandamentos, as instruções e os preparos que o Senhor nos dá para cada área da vida. Muito obrigado por tudo. E como igreja também nos colocamos diante de Ti e intercedemos agora por esses pedidos de oração. Eu quero orar
por essa pessoa que está hospitalizada, em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam visitando lá no hospital em Porto Alegre. Em nome de Jesus nós repreendemos o câncer da vida do Brian, em nome de Jesus, e também abençoamos o Pietro e o Rafael, que também está hospitalizado, e que o Senhor também esteja dando ordem aos anjos para fazerem o que os homens não podem fazer, o que a medicina não pode fazer, em nome de Jesus. E essa pessoa que está com a pneumonia, que o Senhor também esteja dando saúde, restaurando plenamente, tirando dos pulmões toda a infecção. Eu abençoo e confirmo as orações desse auditório, segundo o que cada um intercede diante de Ti, que a Tua graça, Senhor, venha trazer a recompensa para cada um. Em nome de Jesus, peço-Te essas bênçãos. Amém. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Você tem motivos para agradecer, então cante. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Tchururururu, tchururururu, tchururururu. Erga suas vozes, diga comigo: eu te agradeço, amém? Vamos lá? Eu te agradeço. Aleluias. Podeis assentar. O nosso texto do ano, para nós nunca esquecermos, como é o ano da justiça, dizei a quem se ajusta que bem lhes irá. Dizei àqueles que não desistem de se esforçar para melhorar, que há esperança para eles, pois nós temos que nunca desistir. Não quer dizer que vamos chegar a um nível de perfeição ou de justiça. Toda a nossa perfeição, ela tem falhas, ela tem percalços, tem alguns acidentes de percurso, mas Deus olha e Deus julga a intenção de cada coração. Então, quem se ajusta, bem lhes irá. Então, hoje, um dia que o país todo está agitado, e os irmãos ouviram já o comentário da pastora, o que já foi noticiado hoje, que até o exército foi convocado porque a polícia não deu conta. 4 ministérios destruídos. Quero dizer para os irmãos, eu só vou repassar para os irmãos verem que nada, Deus, por amor à igreja, Ele não permite que nós sejamos surpreendidos pelo mal. Ele já nos avisa de antemão, e toda a pregação que eu trago aqui, não pense que é teoria, que é inspiração de livros, que é inspiração de outros pregadores. Não, eu recebo do Senhor. O Senhor fala ao meu espírito e me mostra pela palavra o risco que o país corre, e há muito tempo eu venho falando, mas as pessoas parecem que só acreditam quando as coisas acontecem. E o pior, que
Em promessas ilusórias de bênção as pessoas acreditam, mas em advertências corretivas não querem acreditar. Em mudanças necessárias têm dificuldade de acreditar, mas acreditam em ilusões, em moveres, em milagres, em prosperidade, em sorte grande, em tanta coisa aí. E vão atrás e não conseguem. Vamos para o texto de Oséias, capítulo 4. Vou só recapitular aqui, para concluir com a palavra que eu estarei começando, uma nova linha de assunto hoje, mas vamos recapitular isso aqui. Oséias 4, verso 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, igreja. Quando na Bíblia, para nós ter um aproveitamento, porque a palavra de Deus ela é viva, é eficaz. Não adianta você, eu sei que o religioso, ele sempre foge. Essa palavra não é para a igreja, é para Israel. É o Velho Testamento, não é para nós agora, foi para o passado. Quero dizer a todos que o Velho Testamento eram apenas sombras, mas a imagem real está no presente. E uma sombra não mostra uma imagem, mas a imagem nós estamos vivendo hoje. Ouvi a palavra, eu vou substituir a Israel com a igreja. Ouvi a palavra, vós, igreja, pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Tem muita teologia, mas pouco conhecimento de Deus. Conhecimento se tem. Vou usar alguns conceitos verdadeiros. Sabe quando que às vezes estão casados há 10, 20, 30, 40 anos, e acontece uma coisa, e um dos cônjuges disse: em todo esse tempo eu não te conheci. Quem já ouviu isso? Pois é. Na terra falta o conhecimento de Deus, porque o relacionamento com Deus é muito fraco, é muito superficial, é muito interesseiro, não há intimidade com Deus. Então na terra, na sociedade, a verdade não é marketing, não é mídia, não é a linha preferida, não. A verdade não ocupa as melhores páginas dos informativos e os melhores horários da mídia, não. Então na terra não há verdade nem benignidade. Quando fala em benignidade, fala de amor, de piedade, de compaixão e de misericórdia para com o seu próximo. E não há nem conhecimento de Deus. O que acontece? Verso 2. Versículo 2. Só prevalecem o quê? O perjurar, o prometer, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. E há violências e homicídios sobre homicídios. Eu já trouxe aqui o resultado de 2014 e 2015. Só no Brasil dá uma média de 5.000 mortes por arma de fogo por mês. Menos que as guerras lá no Oriente. Isso a mídia aqui não noticia. Mas tem essas estatísticas. Que de um ano para o outro deu apenas 300 pessoas mortas de diferença. Quase 5.000, deu 59.400 num ano e 59.700 no outro ano. Num ano
com armas de fogo. Então, existe homicídios sobre homicídios. E o que mais? Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece, juntamente com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Volta e meia não aparece uma quantidade grande de baleias mortas, peixes, e não sabe de onde, o que foi. Verso 4. Todavia, aqui está. Aqui tem algo diferente. Aqui tem algo. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, pois é contigo a minha contenda, ó sacerdote. Deixa esse versículo aqui, eu vou falar um pouquinho aqui. Você conhece um outro pastor que confronta essas coisas como é confrontado aqui? Que combate, diz de púlpito, as ideologias malignas que governam? Que não é de hoje, há mais de 30 anos, quando surgiu, quando foi fundada, Deus mostrou que é maligna, porque tudo que nasce da rebelião é maligno. Vocês que viram as manifestações, quem que se lembra daquela frase que escreveram lá no prédio dos ministérios, hoje lá em Brasília? Morte a quem mesmo? Qual é a classe? Quem é que se lembra? E está lá o símbolo de uma ideologia, que tem crente filiado. Que Deus tenha de nós, ainda bem que Ele tem, viu? Porque dá tempo de se arrepender ainda e cair fora de tudo isso. Tem mais. Então, qual é a bronca de Deus com Israel? Qual é a bronca de Deus com a igreja? Por que é que os crentes, que as paredes não ouçam? Porque isso é feio falar para crente. O crente tinha que estar desfrutando do melhor dessa terra. É feio um crente estar mamando na Bolsa Família. O crente era para estar abençoando. O crente era para ser o abençoador. Se nós olharmos na história, toda a restauração veio através de pessoas que serviam a Deus, pessoas comprometidas com Deus. Então ninguém contende, ninguém repreende, pois contigo é a minha contenda, ó sacerdote, ó líderes. Vamos adiante. Por isso tu tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Aqui tem coisa muito profunda nisso aí. Então, muitos tropeçam de dia, e o profeta tropeça de noite. Até as profecias, os profetas que profetizam facilidades, prosperidades, grandes obras, vive tropeçando. E o Senhor diz que destruirá a tua mãe. O que é a mãe? Porque sempre tem no governo os conselheiros, sempre tem em qualquer segmento os mentores. Hoje eu estava ouvindo um repórter de um programa de tarde. Ele disse: por favor, que se apresente um cientista político para nos dar uma noção do que pode acontecer, aonde poderá chegar esses desgovernos. Ele clamando: por favor, entre no ar, em comunicação com a gente, um cientista político, uma mãe que dê um conselho. Aqui quando o Senhor diz: destruirei tua mãe, destruirei teus mentores.
O assunto é sério, minha gente. Mas vou mostrar para os irmãos que não está nada perdido. Está na nossa mão. Amém? Desde que você entenda que a instrução que Deus dá é para o teu bem, para o nosso bem e para o bem na terra também. Amém? Então nós temos que levar a sério. E olha o que diz ainda, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porquanto rejeitastes o conhecimento. Meu querido e minha querida, aqui tem mais uma aplicação que o Espírito me dá nesse momento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque rejeitastes o conhecimento. As pessoas estão sendo destruídas porque falta o conhecimento. Mas falta por quê? Porque rejeita o conhecimento. Toda aquela instrução que você recebe e não quer praticar, não leva a sério, é uma atitude de que mesmo de rejeição. Sempre que você sabe qual é a você sabe o bem, o certo, o seu dever, o seu limite, seu compromisso, e você não quer, você está rejeitando um conhecimento, porque o conhecimento que falta em nós é para nós desfrutarmos do que Ele produz em nós. Não pense que eu buscar conhecimento eu vou melhorar Deus. Não, eu vou melhorar dentro do plano e propósito de Deus. E eu, pelo conhecimento que Ele me dá, eu vou tendo um acesso, uma proximidade, uma intimidade maior com Ele. E terei melhores coisas dEle. Então o povo perece porque falta. Falta por quê? Porque rejeita. Quero dizer, para esta igreja não tem faltado conhecimento. O que tem acontecido aqui é muita rejeição do conhecimento. E aí o Senhor diz que quando nós rejeitamos as instruções que Ele nos dá, Ele nos rejeita, Ele rejeita a nossa gestão. Porque Deus nos criou para sermos gestores, administradores. Então, quando a pessoa rejeita o conhecimento, o Senhor também nos rejeita para que não sejamos sacerdote. O que é o sacerdote? O sacerdote é o que ministra. Naquele tempo, para Israel, o sacerdote ministrava ao povo. E como ele rejeitava o conhecimento de Deus e não passava para o povo a verdade, mas as conveniências que o povo interessava, eu aqui sou tentado a dar o que o povo quer. Mas eu não fui chamado pelo povo, eu fui chamado pelo Senhor. E me sinto na obrigação de passar para o povo o que o povo precisa ouvir. Amém? Então aqui mostra que o sacerdote que rejeita o conhecimento, Deus rejeita o sacerdócio. Vamos lá. Fazer uma pergunta para todos aqui. Eu sei que é um culto público, mas aqui não são pessoas que nunca ouviram o Evangelho. São pessoas que, talvez muitos não tenham compromisso com a igreja, porque não se encontraram em uma igreja, ou não encontraram as respostas que precisam, ou os interesses que têm. Mas que todos têm conhecimento de Deus e de verdades, todos os que estão aqui têm. Por exemplo, quando Deus chama uma pessoa para ser um obreiro, será que Deus chama uma pessoa para fracassar? O que os irmãos acham? Vamos usar essa massa cinzenta, tá? Eu só não cobro de adicto, porque a adicção, a droga queima neurônios, tá? Diminui a capacidade de pensar, tá?
Mas quem não tem os seus neurônios queimados, me ajude a responder. Será que Deus chama alguém na vida ou coloca um filho para fracassar? Por mais desnaturado ou desnaturada que seja um pai, uma mãe, será que ela bota um filho no mundo para o filho ser um fracasso? Me ajudem. E será que Deus criou o ser humano para ser um ser fracassado? Mas por que os seres humanos fracassam? Naufragam, se corrompem, se vendem, se autodestroem, invertem valores. Ali mostra. Então, todos os que fracassam é porque tiveram o seu sacerdócio rejeitado. Por quê? Porque rejeitaram a instrução divina. Deus não edifica em fundamento alheio. Deus não faz prosperar, mesmo sendo seu povo, se o seu povo não quer o conhecimento, se o seu povo não quer a instrução que vem de cima. Então Deus rejeita o sacerdócio. Como diz aí, rejeitarei, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, visto que não levaste a sério as instruções que vêm de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Está vendo? Não adianta nós querer buscar milagres para resolver consequências, para, como é que se diz, corrigir consequências. Nós temos que buscar o conhecimento para tratar as causas. Buscar conhecimento para tratar as causas. Porque o povo perece porque falta conhecimento. Amém? E aí, em você não levar a sério as instruções que Deus dá para você como pai, você como mãe, sabe aonde vai estourar a consequência de você ter rejeitado o conhecimento? Nos seus filhos. É o que a Bíblia diz. Não adianta ficar bravo comigo, o problema não é meu, o problema é seu. Amém? Eu seria enganador e não mostrar essas verdades, e ficar orando por você, orando pelos seus filhos. Amém? O que leva-me a orar é para que você tenha sede e fome de justiça. Sede e fome de aprender os padrões, as instruções de Deus para cada área da vida. Mas vamos adiante, verso 5. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Tem mais. Olha aqui outra questão aqui. Alimentavam-se do pecado do meu povo, e de coração desejavam a iniquidade deles. Aqui uma coisa interessante. Vou mostrar uma coisa, é feio o que eu vou falar, é chato, mas é verdadeiro. A maioria dos crentes, vez de orar pelas autoridades, pela nação toda, que estava invertendo, que está invertendo valores, praticando a injustiça. Parece um resumo de um Fantástico cada domingo à noite, o que acontece diariamente e os comportamentos que tem por aí. Vez de orarem, se preocuparem por aqueles e intercederem por aqueles que estão pecando contra Deus,
os governantes que estão pecando contra Deus, que estão lá ocupando uma posição de autoridade criada por Deus. As autoridades foram instituídas por Deus, e cada um que está lá, ele está investido de uma autoridade divina. Qualquer um deles, por tudo que fizeram, mas eles estavam investidos de autoridade divina. Poder executivo é uma autoridade divina para administrar. O poder legislativo é uma autoridade divina para legislar leis, criar e determinar e projetar as coisas. O judiciário é uma autoridade divina instituída por Deus para julgar. Nós temos que orar por quem está investido de autoridade, mas sabe o que os crentes fazem? O que está escrito ali mesmo? Alimentavam, vamos trazer para o presente. Alimentam-se do pecado do meu povo, falam do pecado dos irmãos. Falam do pecado dos pastores, dos líderes, e não cumprem a função no corpo, que é interceder por aqueles que estão pecando contra Deus. Porque quando alguém está num lugar criado por Deus e fazendo coisa para o diabo, ele está pecando contra Deus. E qual é a função do cristão? Vamos lá para 1 Samuel capítulo 2, verso 25. Olha o que diz o texto: se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? E o sistema religioso ensina a falar mal de quem está mal. E a Bíblia ensina nós interceder por quem está mal. O religiosismo ensina a procurar erro. Olha o que tem de intercessores por aí afora, orando para Deus revelar que pecado tem escondido. Em vez de orar para descobrir que capacidade está escondida dentro de cada um, que não foi tirado para fora, para ocupar o espaço na vida, para não pecarem mais. Porque na vida tudo é uma. Amém? Agora eu pergunto, quem está ocupado tem tempo para pecar? Mas quem está desocupado inventa até novos pecados. Amém? Então aí mostra. Mas volte lá. Oséias 4:8. Alimentam-se do pecado do meu povo e de coração desejam a iniquidade deles. Não vou a fundo nisso aí, porque não era o assunto que eu ia falar. Mas vamos para o 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei conforme os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Tanto o sacerdote como o povo. Cada um será julgado pelos seus caminhos e pelas suas obras. E serão as obras que construirão a recompensa para cada um. Olha o que eu preguei essa palavra na virada do ano para cá. Agora vamos para um outro texto interessante. Para Ezequiel capítulo 22, versículo 23 a seguir. Também veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
filho do homem, diz-lhe a ela: tu és uma terra que não está purificada, nem regada de chuvas no dia da indignação. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha aqui. Na minha tradução diz: tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva. Sempre que a Bíblia fala que não chove, que Deus reteve a chuva, é porque Deus, para tratar o povo, criou uma crise econômica. Não tem produção, fica escasso o alimento, diminui o trabalho, não tem nem trabalho. Então, o Senhor está dizendo que tu és uma terra que não está purificada, nem regada de chuva. Então, Deus não está abençoando a economia do Brasil, reteve a chuva. Por isso que tem mais de 13 milhões de desempregados só no Brasil. Mas vamos adiante, tem resposta. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram vidas humanas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam suas viúvas no meio dela. Adiante. Os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro. E dos meus sábados esconde os seus olhos, assim sou profanado no meio deles. A única coisa que não trouxe para a dispensação da graça foi a guarda do sábado. Mas o restante de todas as leis, os mandamentos, as instruções de Deus para a vida, os padrões morais para a vida, todos os demais foram reeditados por Jesus. E por que Jesus não reeditou o sábado? Porque sábado era sinal de descanso, era o dia do descanso. E Jesus se tornou o nosso descanso. Por isso lá em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o sábado foi no passado um dia de descanso, mas Jesus veio para ser o nosso descanso. Então não existe mais guarda de dias. O nosso corpo necessita sim de horas ou de um dia por semana para recobrar, retomar as energias, descansar. Então, sobre o sábado, aquele texto não serve para hoje, mas todas as demais coisas foram reeditadas por Jesus. Volte lá para Ezequiel 22, versículo 26. E ele mostra aí, observe bem, os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro. Quantos pastores você conhece
que adverte os seus membros a não votarem em partidos que apoiam aborto, que apoiam invasões, rebeliões, casamentos de gênero. Quantos você conhece por aí que mostra a diferença entre o impuro e o puro? Deus cobra, o povo está mal, porque os sacerdotes, os pastores, os líderes religiosos se venderam, não examinam quem eles elegem, quem eles apoiam, para quem eles se vendem, de quem recebem favores. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Mas vamos adiante. Eu não estou inventando nada, estou trazendo a Bíblia. Que a própria Bíblia diz: o que há, já houve, e voltará a acontecer. Então, o que o Brasil está passando, Israel passou, pela mesma causa. Que Deus teve que trazer a crise sobre a terra, por causa de maus líderes, maus ensinadores daquela época. E hoje acontece a mesma coisa. Olha o que diz aí: os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, derramando o sangue e destruindo vidas, para adquirirem lucros desonestos. Quanta gente enriqueceu com merenda escolar? Tiraram de quem? Quanta gente morreu nos corredores de hospitais, porque houve desvio de verbas para a saúde? Quantas crianças estão ficando não sei com quem, porque não tem creche, porque as verbas foram desviadas para outras coisas. Desviaram para si e transformaram em lucros desonestos. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Verso 28. E os profetas têm feito para eles reboco, com argamassa fraca, tendo visões falsas. Que vê? Pastores apoiando políticos assim. Os profetas, então, profetizam bênção para aquele político corrupto, profetizam sucesso, realizações e tantas outras coisas. E aí estão fazendo um reboco com argamassa fraca. Quem entende construção sabe o que é isso? Tendo visões falsas. Visões falsas. E adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que Deus tivesse falado. Amém? Tem mais, vamos lá. O povo da terra tem usado de opressão e andado roubando. O povo, agora é o povo. O povo agora, se o seu líder não é exemplo, se os governantes não são exemplos, o povo reproduz. Cada um no seu nível e no seu quinhão. Então o povo da terra tem usado de opressão, andando roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, e tem oprimido injustamente ao estrangeiro. E o que mais? Tudo isso aí estava acontecendo.
Tudo isso aconteceu com Israel, tudo isso está acontecendo no Brasil. Quantos concordam que isso está acontecendo no Brasil? E quem não levantou a mão? Não está acontecendo? Que país maravilhoso você mora então, hein? Cuidado. Quantos estão presentes aqui? Quantos concordam que esta verdade, isso tem se repetido hoje na classe política que nós temos? Querido, deixa eu trazer uma palavrinha aqui para o seu bem. Quando você se omite de reconhecer uma verdade, você está tomando uma atitude errada, porque você está tomando uma atitude de rejeitar conhecimento. E o povo perece por quê? Rejeita conhecimento. Deus rejeita os filhos dele lá na frente, porque ele, em algum tempo, rejeitou conhecimento. Rejeitou reconhecer uma verdade. Amém? Então aqui você vai se perder, você vai para o inferno se você continuar sendo oposição às verdades que saem do altar. Amém? Eu não prego para agradar ego, eu prego para livrar você do inferno. Então, tudo isso estava acontecendo. E olha como é que Deus ainda vê. Olha como é que Deus está nos vendo. Olha como é que Deus está olhando para o Brasil. Busquei dentre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus procura quem intercede. Deus procura quem ora. Já há mais de 10 anos, já estava montadinho o golpe socialista, mas a oração de alguns justos no Brasil frustrou. E naquele tempo, o mentor daquele tempo hoje está preso. Foi preso já naquela época. Porque se não tivesse estourado um mensalão, hoje nós seríamos uma Cuba. Uma reprodução do regime cubano aqui, ou venezuelano. Mas tem quem ora. Deus procura alguém, Deus busca alguém que se coloque na brecha, que tenha disposição de orar, de confrontar, de falar, de mostrar essas verdades. Então o Senhor diz: busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se colocasse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Aquele tempo, o Senhor diz: a ninguém achei. Por isso que naquele tempo, Israel, uma nação rica, poderosa, foi levada cativo, para servirem de escravos na Babilônia. Amém? Mas Deus, como é Deus de misericórdia, depois de 70 anos, Deus levantou Esdras e Neemias. Esdras para restaurar o templo e Neemias para restaurar os muros e a cidade. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém? Mas olha o que acontece, o verso diz: por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho lhe recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Queridos, quando há intercessores, o povo não sofre consequência. Quando há intercessores que oram da maneira certa, Deus trata o errado, Deus faz justiça. Mas quando o povo se omite de cumprir o seu dever,
quando a igreja se omite de cumprir o seu dever, até a igreja sofre. E eu provo para os irmãos como as igrejas estão sofrendo. Não meça pelo que somos aqui, porque somos um milagre, porque o que tem de crise no meio cristão é triste. Os irmãos que conhecem lá a casa de retiro, que o ministério vai realizar lá, as igrejas de outras denominações, cada 10 que reserva, uma semana antes, 8 desiste porque não tem condições de ir. E nós aqui, cada retiro que temos, aumenta o número de pessoas que vão. O último retiro da família deu mais de 220 pessoas lá. E aí? Porque aqui tem um sacerdote que confronta com a verdade. Quer ser honrado por Deus? Fique na verdade, porque é o conhecimento da verdade que traz libertação. Amém? Mas vamos, para concluir, porque as horas são avançadas, vamos para Provérbios 16, verso 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, até para o corrupto. Mas o Senhor pesa as intenções. Quando a Bíblia diz o Senhor pesa os espíritos, o Senhor pesa a intenção. E o verso 3: entrega ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. E no capítulo 19 de Provérbios, versículo 21, diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Então, tudo que o homem sem Deus planejou, a maioria dos resultados são frustrantes, negativos, desastrosos. Mas o desígnio do Senhor, quando cada ser humano descobre a vontade do Senhor e leva a sério as instruções que vêm do Senhor, ele vai prevalecer. Então vai permanecer em pé e vai prevalecer quem está debaixo do governo de Deus, quem entende o propósito para o qual Deus o criou. Eu quero deixar para você umas perguntas que você deve fazer para você mesmo. Por exemplo, vamos lá. Como é que a maioria dos cristãos vai interagir diante dessa política corrompida, essa política sem direção divina, se o cristão nem ele mesmo sabe quem ele é? Por que eu falo essas verdades? Porque eu me descobri quem eu sou, da onde eu vim, aqui estou, e descobri o que eu posso fazer. Então, se você não sabe nem quem você é, não pense que alguém vai lhe dar as realizações que é o seu sonho de consumo. Então, quando a pessoa procura se descobrir quem eu sou, ela descobre a identidade dela. E ela descobrindo a identidade dela, ela descobre a sua personalidade. Descobrindo a sua personalidade, ela vai querer saber de onde ela veio, sua origem. Não fica só na sua árvore genealógica familiar, mas ela descobre também a sua origem em Deus. O propósito de Deus para com a sua família.
Porque Deus não criou nem um ser humano, mas nem uma espécie de nada, mas nem um réptil sem propósito, nem uma flor, nem um arbusto. Deus não criou sem um propósito, para fazer parte de um ecossistema. E Deus, quando criou o ser humano, justamente Deus criou o ser humano, criou a mim e a você, para nós sermos gestores das obras de sua criação. Mas se a pessoa não se conhece, se ela não se conhece, ela se domina? Não. Ela sabe o potencial que ela tem? Não. Ela tem perspectiva de crescimento? Não. Então, o se conhecer, saber quem é. Eu quero dizer a todos aqui, nós viemos de Deus, viemos dele, temos a natureza dele, temos o DNA de Deus em nós, a partícula divina em nós, temos a eternidade dentro de nós, pois Deus, quando nos criou espírito, alma e corpo, para nós administrarmos essas três áreas, área espiritual, área social e área material. Por isso que as pessoas que não buscam conhecer e reconhecer que vieram de Deus, elas nunca se fortalecerão espiritualmente, nunca terão uma mente firme. Poderão ter mente obstinada para alguma coisa negativa, mas mente firme é mente que tem domínio, que sabe o que quer, e que se posiciona na hora que precisa se posicionar. Que sabe o que é sim, e que sabe que quando é não, também deve ser não. Quem não se conhece não tem domínio, e se não tem domínio, não tem posição, não tem autoridade. Então Deus procura, e por que ninguém achou? Porque já naqueles dias o povo, não vou dizer que não conheciam a lei, mas engoliam tudo que vinha dos príncipes, e que vinha dos sacerdotes, e que vinha dos profetas também. Engoliam tudo. E o povo hoje não é diferente. Engolem tudo que alguém profetiza, que um líder fala, sem examinar, se confere com a fonte. Amém? Nós temos um privilégio muito grande dado por Deus, a palavra. Então, meu querido, para você não se enganar, examine cada pregação, confira, o pastor está pregando a palavra ou está com alguma linha aí de religiosismo, com alguma linha aí espiritualista, com uma linha aí filosófica que não tem fundamento. Nós temos a palavra, e o que nós ouvimos essa noite foi só conferência à palavra. Falei alguma coisa fora da palavra hoje? Mostrei que o que está acontecendo no Brasil aconteceu com Israel naquele tempo. Amém? Mas Deus procura, como diz aí, busquei entre eles um homem. Mas que tipo de homem Deus está buscando? Homem que saiba quem Ele é. Amém? Um homem que sabe que a fé vem da palavra. Que se a sua fé não estiver fundamentada na palavra, sua fé não passa apenas de um desejo ou de um pensamento positivo. Amém? Fé é crer no que a Bíblia diz, fé é colocar em prática o que a Bíblia diz. Isso é fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir testemunhos apenas inspira e dá vontade de confiar, mas só por ter ouvido testemunho não gera fé para ter cura também. Amém? O que leva a fé para a cura é ouvir a palavra, o Espírito se alimentar da palavra, e o Espírito fortalecido confia na palavra, e a palavra estando dentro de você. Olha o que disse Jesus, e João registrou na sua carta, João capítulo 15, verso 7. João 15, 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedi o que quiserdes e vos será feito. Amém? Eu sou de Jesus. Agora eu pergunto, será que Jesus fica na sua vida se a palavra dele não fica como instrução para a sua vida? Me ajudem? Vamos pensar junto? Eu quero Jesus, mas eu não quero a palavra. Eu quero Jesus, mas eu não quero compromisso. Eu quero Jesus, mas eu não quero mudar meus hábitos. Eu quero Jesus, mas não quero mudar minha linguagem. Eu quero Jesus, mas eu não vou deixar o meu pecado. Amém? Jesus vivifica a palavra dele estando em você. Ficamos em pé. Quer que Deus atenda a sua oração? Quer que Deus atenda o seu pedido? Faça com que a palavra dele permaneça em você. A palavra é ministrada e ela confronta, ela contraria às vezes conceitos. Mas se você não muda os conceitos que é confrontado pela palavra, e você rejeita um novo conceito que Deus lhe propõe, Ele não impõe, Deus lhe propõe novos conceitos. Deus lhe propõe, você crer e crendo se torna essa nova criatura. Então crendo, dá o espaço para o novo. E se der o espaço para o novo, o velho fica para trás. Amém? Mas como que você vai vencer as coisas velhas da sua vida se não dá o espaço para o novo? Os novos hábitos, nova maneira de viver, de pensar, nova maneira de ser. Amém? Você terá de resposta o quanto da palavra fizer parte da sua vida. Amém? Você terá o quanto de Deus, você terá o quanto de aprovação de Deus na sua vida, aprovando as suas orações, atendendo as suas orações, dirigindo o seu caminho, o quanto você tem das instruções dele para a gestão da sua vida. Amém? Então todo gestor, aonde ele vai administrar, ele procura saber qual é a filosofia daquela empresa. Ele não vai dentro de uma empresa que for contratado para servir, fazer a maneira dele. Não, ele vai descobrir qual é a filosofia daquela empresa e vai administrar, gerenciar dentro das instruções que recebe. Quantos querem a vida eterna? Então receba a instrução que vem de cima para você gestoriar, administrar a sua vida. E uma vida administrada pelas instruções de Deus, você viverá eternamente. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelas instruções da palavra, por essas verdades, por essas instruções. Ajuda-nos, ó Pai, a levarmos a sério as verdades e a termos uma mente firme, termos uma posição e ó Senhor, uma posição de fé e não nos deixar levar, influenciar por coisas erradas. E ó Senhor, ajuda-nos a também não sermos omissos, pois o Senhor nos procura para interceder por essa terra, interceder pelo governo, interceder por aqueles que estão pecando contra o Senhor. Levanta esta igreja, levanta mais vidas nessa igreja para serem intercessores, para que o mal retroceda, para que toda malignidade caia por terra, para que os juízos de Deus não atuem no nosso país, em nome de Jesus, mas que o Senhor levante a igreja, cada membro desse corpo, Senhor, como intercessor, para que
caia por terra e seja frustrado toda ideologia maligna que quer governar o nosso país. Nós declaramos em nome de Jesus, frustrado todo projeto maligno, todo projeto arquitetado pelo inimigo para trazer ideologias erradas, governos que tragam sistemas errados no nosso meio, que seja frustrado todo intento do mal contra a nação brasileira, contra as autoridades, contra as famílias, contra o teu povo, contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos e peço, Pai, que o Senhor use de misericórdia para com todos e que o Senhor levante mais intercessores pela nossa nação. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Dando continuidade, vamos servir ao Senhor com os dízimos e ofertas. Está aí também uma oportunidade que o Senhor lhe proporciona para você também semear com respeito a coisas materiais, pois a semente reproduz segundo o que ela é.